A lei da influência. A verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Como é que são os líderes? Eles sempre parecem poderosos, admiráveis, carismáticos? Como é que eu avalio a eficácia de um líder? É possível colocar duas pessoas, uma ao lado da outra, e instantaneamente dizer qual é o melhor líder? Essas são perguntas que as pessoas fazem há centenas de anos. Um dos líderes mais eficazes do final do século XX, decididamente, não era admirável à primeira vista. Quando a maioria das pessoas pensa em Madre Teresa, vê uma mulher frágil, dedicada a servir aos miseráveis. Ela foi isso, mas também foi uma grande mulher. Uma mulher de pequena estatura e grande impacto. Digo isso porque ela exerceu admirável influência sobre os outros. E se você não tem influência, nunca conseguirá liderar os outros. Lucinda Varday, que trabalhou com Madre Teresa no livro The Simple Path, O Caminho da Simplicidade, descreveu a freira como a quinta essência da empreendedora enérgica que identificou uma necessidade e fez algo em relação a isso. Criou uma organização contra todas as probabilidades, formulou seus princípios e criou filiais em todo o mundo. A organização fundada e comandada por Madre Teresa chama-se Missionárias da Caridade. Enquanto outras ordens da Igreja Católica estão em queda, a dela cresce rapidamente, tendo chegado a 4.000 membros quando ela era viva, sem contar os numerosos voluntários. Sob seu comando, seus seguidores atuaram em 25 países de 5 continentes. Apenas em Calcutá, ela criou um lar para crianças, um centro para leprosos, uma casa para moribundos e miseráveis e uma casa para tuberculosos e portadores de doenças mentais. A construção de uma organização como essa só pode ser conseguida por um verdadeiro líder. O impacto de Madre Teresa se estendeu muito além de seu ambiente próximo. Pessoas de todas as origens e de países de todo o mundo a respeitavam, e quando ela falava, as pessoas ouviam. Peg Noonan, que já foi responsável pela redação de discursos presidenciais, nos dá uma noção do grau de influência dessa mulher de aparência frágil sobre os outros durante um dos seus discursos. O establishment de Washington estava lá, além de alguns milhares de cristãos, católicos, ortodoxos e judeus. Madre Teresa falou sobre Deus, o amor e as famílias. Ela disse que devemos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Houve muitos murmúrios de concordância. Mas depois o discurso se tornou mais duro. Ela falou de pais infelizes, largados em asilos onde sofrem por terem sido esquecidos. Ela perguntou se estávamos dispostos a doar a nós mesmos e enfrentar o sofrimento para estarmos com nossa família ou optaríamos por colocar nossos interesses pessoais em primeiro lugar. Na plateia, os filhos da geração próspera dos Estados Unidos começaram a se remexer nas cadeiras. E ela continuou explicando claramente por que achava que o aborto era a maior ameaça à paz nos dias atuais. Por mais de um segundo, o silêncio foi absoluto. Depois, os aplausos encheram a sala. Mas nem todos aplaudiram. O presidente e a primeira-dama Bill e Hillary Clinton, o vice-presidente e Sra. Gore, pareciam estátuas de cera sentadas no museu de Madame Tussauds, pois não moveram um músculo sequer. E Madre Teresa não parou por aí. Ao terminar, não havia praticamente ninguém que ela não tivesse ofendido. Naquela época, se qualquer outra pessoa no mundo tivesse feito aquelas afirmações, as reações das pessoas certamente seriam hostis. Haveria vaias e muitos sairiam da sala. Mas quem falava era Madre Teresa. Provavelmente, ela era a pessoa mais respeitada do planeta na época. Assim, todos ouviram o que ela tinha a dizer, embora muitos deles discordassem daquilo de forma veemente. De fato, sempre que Madre Teresa falava, as pessoas escutavam. Por quê? Porque ela era uma verdadeira líder. E quando o verdadeiro líder fala, as pessoas escutam. Liderança é influência, nada mais, nada menos. A liderança é muitas vezes mal compreendida. Quando as pessoas sabem que alguém tem um título admirável ou uma posição de liderança, supõem que aquela pessoa é um líder. Algumas vezes isso é verdade. Mas os títulos não têm muita importância no que diz respeito a liderar. A verdadeira liderança não pode ser concedida, indicada ou atribuída. Ela é fruto unicamente da influência, e isso não pode ser dado.
precisa ser conquistado. A única coisa que um título pode comprar é um pouco de tempo, para aumentar seu grau de influência sobre os outros ou para diminuí-lo. Existem muitos conceitos equivocados e mitos sobre líderes e lideranças. Você conhece os 5 mitos mais comuns? Não? Pois então, grave-os bem. O mito do gerenciamento, do empreendedor, do conhecimento, do pioneiro e da posição. Muito complicado? Vamos por partes. Uma confusão comum é a de que a liderança e gerenciamento são a mesma coisa. Até poucos anos atrás, falava-se sobre liderança quando, na verdade, estava se falando sobre gerenciamento. A principal diferença é que a liderança diz respeito a influenciar pessoas para que o sigam, enquanto o gerenciamento se refere à concentração na manutenção de sistemas e processos. Como já dizia Lee Iacocca, ex-presidente do Conselho e presidente da Chrysler, às vezes, o melhor gerente pode até ser como aquele garotinho que sai para passear com seu cachorro grande, só que ele espera para ver aonde o animal quer ir, para então levá-lo até lá. A melhor forma de verificar se uma pessoa pode liderar em vez de apenas gerenciar é pedir que ela crie uma mudança positiva. Gerentes podem manter um rumo, mas, via de regra, não conseguem mudá-lo. Sistemas e processos também não conseguem isso. Para colocar as pessoas em uma nova direção, você precisa de influência. No mito do empreendedor, vemos que as pessoas muitas vezes supõem que todos os empreendedores são líderes. Mas nem sempre é assim. Os empreendedores são hábeis em identificar oportunidades e aproveitá-las. Eles identificam necessidades e compreendem como atendê-las de um modo que gere lucro. Mas nem todos são bons no trato com as pessoas. Muitos descobrem a necessidade de se associar com alguém mais habilidoso nesse aspecto. Se eles não conseguem influenciar pessoas, então não conseguem liderar. Para entender o mito do conhecimento, vou recorrer à afirmação do político e filósofo Sir Francis Bacon de que conhecimento é poder. Se você acredita que o poder é a essência da liderança, talvez suponha naturalmente que aqueles que têm conhecimento e inteligência são líderes. Isso não é necessariamente verdade. Você pode ir a qualquer grande universidade e conhecer cientistas brilhantes, pesquisadores e filósofos cuja capacidade de pensar é tão alta que está fora dos parâmetros normais, mas cuja capacidade de liderar é tão baixa que sequer chega a ser visualizada nos parâmetros. Nem QI, nem escolaridade necessariamente equivalem à liderança. Outro equívoco é o de que qualquer um que esteja à frente da multidão é um líder. Mas ser o primeiro, o pioneiro, nem sempre é o mesmo que liderar. E eu posso provar. Já ouviram falar de Sir Edmund Hillary? Ele foi o primeiro homem a chegar ao cume do Monte Everest. Desde sua escalada histórica em 1953, centenas de pessoas o seguiram para realizar o feito. Mas isso não fez de Hillary um líder. Ele sequer era líder oficial da expedição quando chegou ao cume. O líder era John Hunt. E quando Hillary viajou para o Polo Sul em 1958, como parte da expedição transantártica da Commonwealth, estava acompanhando outro líder, Sir Vivian Fox. Para ser líder, a pessoa precisa não apenas estar na frente, mas também ter pessoas por livre e espontânea vontade indo atrás dela, seguindo sua liderança e agindo a partir de sua visão. Definir tendências não é o mesmo que liderar. Outro grande mal-entendido em relação à liderança é que as pessoas a consideram baseada na posição. Mas não é. Vamos pegar o exemplo da Cordiant, a agência de publicidade antes conhecida como Saatchi Saatchi. Em 1994, seus investidores institucionais obrigaram o conselho de diretores a demitir Morris Saatchi, o presidente da empresa. Qual foi o resultado? Vários executivos o acompanharam em sua saída. Assim como muitas das maiores contas da empresa, incluindo British Airways e Mars, a fabricante de doces. A influência de Saatchi era tão grande que sua partida fez com que o valor das ações da empresa caísse imediatamente de cerca de 8 para 4 dólares. O que aconteceu foi resultado da lei da influência. Saatchi perdeu o título e a posição, mas continuou a ser o líder. Como diria Stellan Huff, não é a posição que faz o líder, é o líder que faz a posição.
Surge então a grande pergunta: quem é verdadeiro líder? Para identificar um verdadeiro líder, não dê atenção às alegações das pessoas de que ela é líder. Não estude suas credenciais. Não confira seu título. Confira sua influência. A prova da influência está nos seguidores. Aprendi a lei da influência quando aceitei meu primeiro emprego ao sair da faculdade. Eu tinha todas as credenciais necessárias, tinha formação universitária apropriada, conhecia muito o trabalho por causa do treinamento que meu pai me deu. Tinha a posição e o título de líder na organização. Era um currículo bastante bom, mas isso não fez de mim um verdadeiro líder. Em minha primeira reunião de diretoria, logo descobri quem era o verdadeiro líder. Um fazendeiro. Claude. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Quando ele dava uma sugestão, as pessoas respeitavam. Quando ele liderava, os outros o seguiam. Se eu quisesse ter impacto, teria de influenciar Claude. Ele, por sua vez, influenciaria todos os outros. Era a lei da influência em ação. A verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos.